Vamos começar o programa de hoje falando de eleição. E parece que por aqui em Manaus vai ser que nem final de campeonato. Emoção até na prorrogação. A propaganda eleitoral gratuita no rádio e na TV começa no dia 21 de agosto. E o que pode antes disso, hein? Deixa eu conversar com o Márcio Azevedo. Boa tarde, Márcio. Boa tarde, Wilson. Olha, na verdade, muitas restrições, né? E os candidatos têm que ficar atentos aí para não cometer essas infrações relativo à propaganda. Na verdade, a fiscalização já começou há pelo menos 2 meses. Eu estava conversando antes de começar a entrevista com a doutora Naira Norte, que é a juíza nesse pleito da propaganda. Doutora, há 2 meses vocês vêm fiscalizando e, além dessa fiscalização antecipada, que ações vocês vêm tomando para evitar essas infrações relativas à propaganda? Muito bem. A equipe de fiscalização, que é composta por 3 juízes, já vem fazendo esse trabalho há mais ou menos 2 meses e nós estamos de maneira preventiva, mas também enérgica, impedindo com que haja propaganda eleitoral antecipada ou irregular. Já houve alguma denúncia? Algumas denúncias são feitas através do nosso telefone de contato em relação à propaganda em internet. As que foram detectadas foram retiradas imediatamente. Às vezes muitas vezes a retirada foi feita antes mesmo da providência da Justiça Eleitoral, mas nós estamos notificando os responsáveis para cessação de qualquer propaganda irregular. Agora, o que aconteceu? O que houve de mudança em relação ao último pleito ao pleito de 2012 referente à propaganda? Basicamente, a nossa resolução das eleições de 2012, das eleições agora deste ano, ela repete as mesmas regras de proibições da eleição anterior. A principal mudança mais significativa foi exatamente essa, em que o TSE considerou a internet equiparada aos meios de comunicação em geral, como rádio e televisão. E o que pode e o que não pode? Diversas condutas são proibidas durante a campanha eleitoral, não é? Durante a propaganda eleitoral. As principais é a proibição de outdoors, a proibição de placas com tamanho maior do que 4 metros quadrados, proibição de brindes, também não é permitido carreatas, showmícios estão proibidos, participação de artistas em comícios, são as principais proibições que podem acarretar uma propaganda irregular. Quem quiser denunciar durante essa fiscalização, tem algum contato, tem que vir aqui ao TRE? Essa representação pode ser feita por escrito pelos interessados e também através do telefone 3663-5859. Tá bom. Doutora, o trabalho de fato mesmo vai começar a partir do dia 6, né? Não, nós já estamos em fiscalização de rua plenamente. A partir do dia 6 começa efetivamente a propaganda eleitoral dos candidatos. Tá certo isso. Então, muito trabalho esse ano, como você disse no início da sua entrada. Vai ser pior do que final de Copa do Mundo. É verdade. Ô Márcio Azevedo, agora eu queria saber da doutora com relação à propaganda na internet, nas redes sociais, como é que vai acontecer essa fiscalização? E pode? Então, doutora, pode propaganda na internet, pelas redes sociais, como é que vai ser essa fiscalização? A partir do dia 6, a propaganda vai ser possível, desde que garantidas as regras, as restrições da legislação eleitoral. Então, da mesma forma como existem restrições para propaganda no rádio e na televisão, na internet também a resolução ela traz regras específicas e a lei das eleições também traz regras específicas para a criação de sites de propaganda eleitoral a partir do período regulamentar. Tá certo, Wilson. Mais algum questionamento à juíza da propaganda eleitoral? Continua aqui com a gente, Márcio Azevedo. Deixa eu conversar agora com o Paulo França. Aí também você pode participar desse papo no momento em que achar oportuno. Paulo França, boa tarde. Boa tarde, Wilson Lima, telespectador, telespectadora. Wilson, na realidade, os candidatos têm que ficar muito atentos. Quer dizer, por tudo isso que foi explanado, ele vai ter que botar mesmo o pé no chão, ir para o bairro e fazer contato com o eleitor, porque de outra forma ele pode incidir sobre alguma irregularidade e aí vai ter problemas com a Justiça Eleitoral. Agora eu gostaria de perguntar para a juíza com relação se a necessidade em todas as divulgações da candidatura obrigatoriamente vai ter ainda que ter o CNPJ do partido e o CNPJ do candidato, até como orientação para os candidatos.
Você está fazendo um questionamento. Se é necessário o CNPJ para todo tipo de divulgação que esse candidato for fazer, seja panfleto, seja televisão, outdoor, mídia digital? As regras de CNPJ são necessárias para divulgação e o nome da coligação completa para qualquer mídia escrita, as placas de até 4 metros tem que ter o nome da coligação obrigatoriamente, tá bom? Márcio Azevedo, só uma pergunta para a gente encerrar aqui. Tem aqueles candidatos que pegam ali a lista dos telefones, né? Sei lá onde é que eles conseguem, mas enfim, eles começam a mandar aquelas mensagens. Isso se configura também propaganda eleitoral? Doutora, SMS, muitas pessoas recebem tanto agora antes da eleição quanto nesse período de propaganda. Pode isso, SMS, mesmo você não querendo receber? É uma espécie de propaganda permitida, entretanto, na maioria das vezes, a pessoa pode fazer uma mensagem informando que não deseja. Então, o próprio programa de envio de mensagens automáticas permite com que o usuário, com que o receptor informe que não deseja mais recebimento de mensagens, seja pela internet, seja por SMS. Tá certo, isso eu acho que a gente conseguiu tirar muitas dúvidas aí, tanto de candidatos quanto de eleitores, sobre propaganda eleitoral. Então tá certo, muito obrigado, Márcio Azevedo, obrigado também à juíza pela participação aqui no Alô Amazonas, conversando com o nosso telespectador e dando essas informações importantíssimas, né, Paulo França, tanto para o candidato quanto também para o eleitor. Tá aí o Disque Denúncia para você que vê alguma situação dessa daí. Wilson, e principalmente é bom se salientar aqui a questão do cabo eleitoral. Você é simpatizante daquela candidatura, daquela outra, às vezes quer ajudar e acaba atrapalhando. Você tem que fazer tudo em conformidade com a justiça eleitoral, com a lei eleitoral, porque senão, por exemplo, você usa um adesivo antes do tempo, já vai criar problema. Se você faz alguma coisa que você entende como uma boa ação para este ou aquele outro eleitor, já vai carregar um problema para o seu candidato. Então, você, antes de qualquer iniciativa, converse com o seu candidato, alerte-o, e você, candidato, alerte também os seus eleitores com relação aos procedimentos que têm que estar em conformidade com a lei eleitoral.